Bom dia, turma. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui na nossa videoaula, hoje com a temática de ensino religioso. Vou continuar aquele nosso assunto da última aula que eu tratei sobre a questão da religião no Brasil, como é que ela é praticada, qual é a legislação que regulamenta o ensino religioso no Brasil, e como é que ela é tratada nas escolas. Bom, para a gente iniciar nossa conversa hoje, que é sobre a questão do preconceito religioso, vamos entender como é que é feita essa prática dentro das escolas, né? Há uma diferença muito significativa quando se diz que uma escola adota uma religião propriamente dita e quando a escola regular ensina a respeito dos ritos e das religiões de modo geral. Então, no caso aqui da nossa escola, a gente adota esse segundo segmento. Não é, por exemplo, quando uma escola, ela adota, por exemplo, uma religião católica, a escola tem a base católica, então dentro da escola ela vai ensinar os ritos, tudo que está envolvido dentro do catolicismo. Ou quando é uma religião, uma escola judaica, ou assim por diante, tá? Mas no caso da nossa escola, é uma escola regular, e aí as bases de todas as religiões elas são ensinadas como forma justamente da gente evitar o chamado preconceito religioso, que é quando ele surge a partir da falta de informações relacionadas às outras religiões existentes no mundo. Tá? Então aqui na nossa primeira tela, a gente vê o seguinte, ó, preconceito nasce não pela religião de outra pessoa, mas pela pessoa que de forma preconceituosa olha as outras que não são a sua própria. Toda religião tem um certo preconceito com relação a tudo que contraria sua doutrina. Então tudo que é diferente, dentro de uma religião com outra, é visto com maus olhos. Então, como a gente vive num país que é formado por diversas etnias, e cada etnia trouxe para cá a sua religião, aí a gente tem aquele sentimento de superioridade religiosa. Em muitos casos isso veio surgir na Idade Antiga e depois com o período colonial. Então, o objetivo aqui, na verdade, é que a gente aprenda um pouquinho, vai aprendendo ao longo do tempo, sobre como é que funciona cada religião, aprendendo seus ritos, seus símbolos e tudo que gira em torno dela, para que o conhecimento em cima disso aumente o conhecimento da pessoa e dessa forma haja o respeito. É um problema muito sério no Brasil que a gente vê justamente por conta da falta de respeito, que está relacionado justamente com o racismo puxado para a xenofobia, e aí a gente pode inserir a religião nesse contexto. Bom, aqui um pouco do histórico, dessas relações entre as religiões. A gente consegue verificar aqui o seguinte, que em épocas antigas as relações entre povos eram sempre de vencedor e cativo. Estas existiam independentemente da raça, pois muitas vezes povos da mesma matriz racial guerreavam entre si e o perdedor passava a ser cativo do vencedor. Neste caso, o racismo se aproximava da xenofobia. E aí, na Idade Média, a gente vai ter uma mudança. Quando é o período colonial, a gente vai ver o seguinte, a religião e a língua elas vão servir como um símbolo de domínio. Vamos pegar, por exemplo, o Brasil. Quando eles vieram para o Brasil, uma das coisas que foram ensinadas aqui foi justamente a língua, o português que a gente fala, e a religião. No caso dos portugueses, o catolicismo. Só para a gente ter uma ideia de como que a religião veio para dominar as demais religiões. Então, esse sentimento de superioridade, ele veio em uma época em que o domínio ele se passava a partir desses dois preceitos. Então, inclusive, isso aí mudou um pouco, mas assim, as heranças desse período a gente consegue visualizar até hoje, no que diz respeito aos conflitos religiosos entre as nações. Bom, aqui a nossa tela diz muito bem o que deve ser feito dentro de um país, que é a chamada liberdade religiosa. O mundo é plural, ou seja, a pluralidade indica que não estamos sozinhos no nosso planeta e não estamos sozinhos no nosso país, e que nós somos apenas de uma origem, a gente tem origens diversas, e isso na questão religiosa. Então, geralmente, algumas religiões no país, aqui no Brasil, são vistas com pejorativas, com algo negativo,
né, muitas vezes associadas a um pré-conhecimento sobre aquilo. Muitas vezes as pessoas nem sabem como funciona a religião em si, mas, diga-se de passagem, isso deve ser modificado justamente para que esse tipo de situação não venha mais a ocorrer, né? Mas, infelizmente, culturalmente falando, né, é uma questão que ainda tem que ser tratada com mais seriedade. Aqui alguns direitos das religiões, né? Então a gente vai verificar o seguinte, que elas têm, né, um amparo legal para suas práticas e rituais, né, sem nenhum tipo de prejuízo, né, nenhum tipo de política em cima que venha a evitar ou atrapalhar esses ritos. Aí, por exemplo, aqui, ó, praticar culto e celebrar reuniões sobre religiões, fundar e manter lugares para esses fins. Aí a gente pode mencionar, né, as igrejas, os templos e assim por diante. Aí, fundar e manter instituições de beneficência ou condições humanitárias adequadas. Geralmente, as fundações religiosas, elas têm um trabalho humanitário, né? Geralmente elas trabalham com pessoas carentes, com arrecadação, e dessa forma que elas trabalham, né, mantendo assim vivo os seus preceitos, mas assim, não impondo, né, a sua religião como base. Na verdade, é um trabalho dentro das religiões de modo geral, que é o trabalho humanitário. Ensinar a religião ou convicções em lugares aptos para esses fins. Então, cada religião tem o direito de praticar o seu ritual, né, isso dentro do espaço definido ou determinado para isso. Isso aí é o pleno direito que elas têm, né, a individualidade delas dentro de um espaço que elas escolhem para atuar. Confeccionar, adquirir e utilizar artigos e materiais necessários para ritos e costumes de uma religião ou convicção. Então a gente vai ver as pessoas usando adornos, né, roupas específicas e praticando então a sua religião, né, com total liberdade, que a legislação lhe permite. Escrever, publicar e difundir informação. Informação dentro dos parâmetros legais, nada que venha a diminuir, né, ou prejudicar outras religiões no sentido de colocar uma superior à outra. Então é aqui que a gente funciona a questão dos direitos das religiões, que é um amparo, né, da fonte da Declaração para a Eliminação de todas as formas de intolerância e de discriminação fundadas na religião ou nas convicções das Nações Unidas. Então esse é um documento que a ONU proporcionou às nações. Aí aqui vem nossa última tela, que vem tratar justamente, né, de uma prática que a gente tem por fim aqui no país, que é a discriminação ou preconceito. Então, a associação entre raças, ela também puxa a questão religiosa, né? Então, a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou nacionalidade é crime. As penas previstas podem chegar até 5 anos de reclusão. Tá? Então, esse aqui é um dos direitos que foi amparado para as religiões, justamente para que evitasse, né, a prática de violência em cima das pessoas que adotam religiões determinadas aqui no país. Tá? Então, a gente consegue visualizar, por exemplo, as religiões dos afrodescendentes, religiões indígenas, né, que sofrem muito preconceito. Então, é um dos casos que a gente pode trabalhar. Tá, ok? Então, aqui eu encerro essa parte da religião no Brasil na questão de preconceito e discriminação. Então, ficou a dica aí, espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo. Tá? E até a próxima aula.